Olá, está no ar mais um programa Ateliê de Negócios. Aqui você descobre que é possível empreender com produtos artesanais. Hoje a gente conversa com a gestora do projeto de artesanato do Sebrae Amapá, que vai comentar sobre o case que vamos assistir daqui a pouquinho. Mas antes de a gente conversar com a Alessandra Martins, vamos conhecer o empreendimento Artesanato Iepá. Grafismos, que são grafismos presentes em brincos feitos de miçangas e produzidos por indígenas da família Tucano. Vamos ver. Meu nome é Shirlene, meu nome indígena é Iepário, eu sou do povo Tucano, tradicionalmente conhecido como povo Iepá-Maçã, do Amazonas, com a fronteira Venezuela-Colômbia, mais conhecido da região do Alto Rio Negro. Atualmente sou estudante, estudo na UNB, faço psicologia. E a minha família veio aqui justamente pela luta do meu pai, que o sonho dele sempre foi trazer a família para ter um curso superior e representar futuramente o nosso povo, que é da comunidade Balaio. E eu e meus irmãos estamos aqui para poder estudar e viemos parar aqui em Brasília. O artesanato Iepá, ele surgiu faz menos de 3 anos. Aqui em Brasília é muito difícil manter, o custo de vida é muito alto e também as pessoas não conhecem a diversidade cultural dos povos indígenas. Quando eles falam os indígenas, eles colocam como se fosse um só. Então, e também foi uma forma de aproximar a cultura indígena com as pessoas que não conhecem. Então a gente começou a criar os brincos através de miçangas e foi uma forma de compartilhar nossa cultura falando, olha, esse grafismo significa tal coisa, e isso tem a ver diretamente com o povo tucano. E não é qualquer grafismo, vocês têm que ter curiosidade, o que tem por trás desses símbolos, o que tem por trás dessas pinturas. E eles estão diretamente ligados à nossa cultura, à nossa cosmovisão, ao nosso dia a dia. Então, o artesanato Iepá veio com esse propósito. É nossa cultura praticar os artesanatos, né? Como eu falei, eles têm toda simbologia, tem toda ancestralidade. Então, o artesanato ele já vem desde nossos ancestrais. Mas aqui em Brasília a gente teve que inovar esse artesanato, até por falta de materiais. Aqui em Brasília não tem materiais que a gente usa normalmente nas comunidades indígenas, né? E o meio da gente inovar foi através das miçangas. Então a gente teve que aprender a tecer, trazer o grafismo, fazer as pinturas e foi assim, e foi bem legal. O artesanato Iepá é da família do povo tucano, né, do povo Iepá-Maçã. A gente trabalha coletivamente, sempre foi cultural nós trabalhar coletivamente. Então aqui em casa nós somos 15 pessoas, sentamos um dia para todo mundo tecer. Tem uns que fazem as franjas, tem outros que fazem a base, tem outros que vão embalar, tem outros que vão pintar a caixinha que a gente envia pelos correios. E é todo coletivo, então todo o financeiro que a gente consegue arrecadar vai para alimentação, basicamente para alimentação e para a compra dos produtos que a gente precisa aqui em casa. E quando separa é para as contas também, então nunca é só para um. Então a gente trabalha todo mundo em coletivo, mas para casa, para a família inteira. A gente, por agora, estamos trabalhando mais com brincos, né? Eu tive a iniciativa de começar o artesanato, depois a família começou. Então, como eu sou mulher, eu falei, vou fazer uma coisa que eu gosto. Então, desde que começou, a maior público foi o lado feminino. E também porque dentro da minha cultura, as mulheres elas não podem falar sobre a cultura e sobre os grafismos. Foi mais uma iniciativa falar, não, as mulheres também podem ter esse conhecimento. Então, foi mais para fortalecer as mulheres e também fortalecer o meu povo, né? Falar, vamos começar a falar também nós, ter essa liberdade de falar, porque os homens podem falar, a gente também pode falar. Então, o maior foco, por enquanto, é nos brincos. Só agora que a gente está começando a tecer as pulseiras, os braceletes, os colares, né? Então, mas o maior foco nosso no início, inicialmente, são os brincos. Meu nome é Luvan, nome não indígena, e nome indígena é Uremirim. Uremirim
vem da nossa cosmologia Iepá Maçã, conhecido como tucano. O Iremirim vem das flautas sagradas, são os músicos, ou baiá, conhecido na nossa tradição. Eu sou estudante, faço turismo bacharel na UNB e também sou responsável por essa casa. Como aqui recebemos vários povos e várias culturas, vários tipos de pessoas, religião, seja o que for, eu sou a pessoa que está à frente para ajudar na comunicação direta ou indiretamente. Então eu sou responsável por esse espaço e também, no meu tempo vago, ajudo minha irmã Shirlene do artesanato Iepá, para me distrair e para me aprender ao mesmo tempo, porque muitas das vezes esse não tinha uma visibilidade grande, né, assim, no meio dos homens ou no meio feminino também. E hoje em dia, em relação às tarefas, ou as pinturas, as bebidas, seja o que for indígena, do povo tucano, a gente dividimos. Por quê? A gente dividiu para a gente não perder a nossa cultura. Então, e nós estamos com outro pensamento, então é mais fácil eu compartilhar contigo, com minha irmã, com outras pessoas, para a gente preservar o conhecimento e cultivar junto, e para não morrer. Então é isso que vem mudando nesse mundo contemporâneo indígena, vamos falar assim, como questão do artesanato. O homem não fazia, hoje em dia eu faço, também para quebrar essa barreira de machismo. Ah, eu sou macho alfa, eu não posso fazer artesanato porque é coisa de mulher. Não, não é assim. O mais fácil é trabalhar em conjunto, em coletivo, que assim a gente vai se fortalecendo um ao outro. A gente começou a participar primeiro das feiras, né? Das feiras aqui em Brasília, mas o primeiro pedido fora foi para São Paulo, foi quando a gente criou uma página no Artesanato Iepá, onde a gente consegue vender a maior dos produtos, né? E o primeiro pedido veio pelas mensagens. Então, desde então, a gente vende mais pelo Instagram do que pelas feiras ou aqui em casa mesmo, assim. O nosso maior foco é mostrar ali, né? Tipo, a gente fala qual o significado do nosso dia a dia e as pessoas começam a conhecer, nossa, eu não sabia do significado, eu quero, me identifico. Tem uns grafismos que falam sobre proteção, assim, dos primeiros homens, né? Então eles falam, não, eu quero, me identifico, preciso, eu tô sentindo um vazio, eu quero. Então o nosso maior foco, assim, o primeiro pedido que saiu foi pelo Instagram. Tudo que a gente vai fazer na minha cultura, a gente tem que ter um foco. Normalmente a gente não foca no financeiro ou no dinheiro. A gente foca mais em compartilhar mesmo. Então, os grafismos na língua tucano é hori. Quando eu vou fazer os horis, confeccionar os brincos, normalmente eu sempre penso nas coisas boas. Tipo, nos energias positivas, o que aquele brinco pode levar para a pessoa, o que ele pode curar normalmente, né? Então eu foco mais nesse compartilhamento mesmo da nossa cultura. Nossa cultura sempre está ligada à nossa essência, né? A essência do que é ser indígena, a essência da vida, a essência da espiritualidade, a essência tem algum significado maior além do financeiro. A gente não tem horário. Quando a pessoa sente, vai lá fazer. E também a gente está tentando organizar nosso tempo agora, que está todo mundo na UNB. Agora nas férias a gente está produzindo. Mas antes a gente não tinha horário. A gente, vou fazer 10 horas, vou fazer 5 horas. Todo mundo fazia quando sentia. A gente fala, o artesanato está me chamando, eu vou lá fazer. Ou simplesmente falar, estou me sentindo bem, eu vou lá fazer. Então a gente não tem um horário. Normalmente a gente se reúne mesmo quando tem muitos pedidos. A gente fala, não, a gente tem pedidos, vamos organizar aqui, vamos sentar e fazer. Então, a gente tem nossa própria flexibilidade, né? Justamente para não ser um trabalho, mas é mais para praticar mesmo como arte para nós. É uma forma da gente desestressar, esquecer das coisas, voltar para o nosso mundo, porque quando a gente trabalha com os hori, a gente entra na nossa própria cultura, então isso é bom pra gente. Eu acho que gerenciar é um pouquinho difícil, sabe, no início. Leva muito tempo até divulgar.
Quando a gente começou a ter um retorno, a gente viu que realmente dá, assim, um financeiro muito bom. E como eu falei, nosso foco nunca foi o financeiro, a gente tenta manter as contas no dia a dia, né? Mas se a gente for trabalhar bem, tem um bom retorno. Mas teve um momento que a gente sentou uma semana para poder produzir muitos artesanatos. Toda vez que a gente divulgava, está disponível, todos eles saíam. Então a gente teve um financeiro muito bom. Acho que foi um momento que eu falei, nossa, dá realmente um financeiro. E muitas pessoas já falaram, acho que você devia focar no artesanato, vender, ganhar. E eu pensei, não quero. Não é isso que eu busco agora, né? Nosso foco sempre foi estudar, sempre foi levar um conhecimento para o nosso povo. O artesanato, se for preciso, a gente ensina, né? Porque tem muitas pessoas querendo aprender, tem pessoas dentro da comunidade querendo aprender, mas a maior necessidade que a gente tem agora é conhecimento voltado mais para a educação, para a saúde, e a gente precisa disso. Todos os grafismos eles já vêm, né? Eles já são narrados dentro da nossa história sagrada. Então, nenhum grafismo que estão presentes no Grimos foram criados, eles já nasceram junto com os povos indígenas da nossa cosmovisão. Então, para poder criar assim no brinco, eu escolho o grafismo ali, estudo o significado, qual o significado que ele tem, pego um aplicativo ali que tem, então vou desenhando ele, até na costura do grafismo. E nas cores, normalmente, por exemplo, é o grafismo do peixe, o espinha do peixe, que fala o nascimento dos seres humanos, que inicialmente nós éramos peixe. Então eu coloco, peixe, o espírito do peixe normalmente está ligado com a água. Então leva as cores mais azuis, ou degradê de azul. Quando fala do espírito das florestas, normalmente é verde, ou espírito do fogo, ou alguma ligação, alguma história com fogo, com a vida mesmo, o nascimento da vida. Eu tento colocar as cores que representam, na minha cabeça, que representam mais, né? Ali que está mais próximo, assim, da vida. Então, todos os brincos, assim, eles têm um estudo por trás, né? Não é feito de qualquer jeito, assim. Nosso material de trabalho, como a gente está fora da nossa região, né? E a gente trabalha com miçangas, a gente compra. As miçangas a gente compra em São Paulo, é mais investimento da minha irmã. A material é miçanga, linha de nylon, que é de pesca, os ganchinhos que a gente compra. E para poder confeccionar e enviar para as pessoas as caixas de papelão, que a gente também compra. E para fazer os brincos de pena, a gente normalmente pega as penas, né? Minha mãe pega ali das galinhas ou de alguns animais que o pessoal manda de lá. E algumas sementes de açaí, de coquinho. Então, nas miçangas a gente compra, e dos materiais que envolvem pena, a gente já consegue trazer algumas coisas de lá. A gente não tem estoque, é muito difícil. Trabalhar com artesanato leva muito tempo. E como a gente estuda, a gente não trabalha com estoque, normalmente a gente trabalha por encomenda. Então a pessoa encomenda, a gente dá um prazo de 2 semanas, a gente já explica, olha, somos estudantes, a gente vai fazer assim que a gente estiver pronto, e quando a gente iniciar o trabalho, a gente te avisa e depois você realiza o pagamento. Então tem todo esse processo de comunicação com o cliente, com a gente explica como a gente trabalha, como o nosso tempo funciona. Então, normalmente é por encomenda, quando fala, eu quero tal brinco, e a gente fala, beleza, a gente vai fazer, assim que estiver pronto, a gente te avisa. Então, nosso trabalho é bem diferente, assim, pessoa, não é realmente uma loja, a gente trabalha de acordo com o nosso tempo e as pessoas entendem, né? Tipo, então, a gente fala, é difícil trabalhar com artesanato, ainda mais para quem é estudante, né? Existem alguns projetos que a gente tem que a gente precisa colocar em prática, além tipo, da criação de quadros com miçangas mesmo, sem ser os brincos, né? Colares, pulseiras são os mais comuns que a gente tem. E nosso projeto é criar quadros, roupas a gente tentou também. Tem um desse aqui que é também fala da cultura, né? Que é a blusa que eu estou vestindo. A gente não pretende só focar nos brincos ou artesanatos com miçanga, mas também com brincos de penas, com roupas, com os maracás, levando vários mesmo diversidades assim, de artesanato.
história bacana, não é mesmo, gente? Além de ser um negócio em família, valoriza, né? Aí a cultura tucano, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar com a gestora do projeto de artesanato do Sebrae Amapá. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com o programa Telê de Negócios e no primeiro bloco você conheceu aí o trabalho artesanal feito com muito carinho pelos indígenas da família Tucano. Eles que produzem brincos, braceletes e colares, todos feitos com os grafismos característicos da cultura deles. E a gente conversa agora com a Alessandra Martins, ela que é gestora do projeto de artesanato do Sebrae Amapá. Alessandra, seja muito bem-vinda aqui ao programa, né, Ateliê de Negócios do canal Empreender. Oi, Bruno, como vai? Bem, graças a Deus. E você, tudo bem por aí, pelo Amapá? Tudo bem. O Amapá é maravilhoso, como sempre. É verdade. Alessandra, uma história muito bacana, né? A gente viu aí, né, que o pessoal esse povo indígena, né, da família Tucano, eles começaram a produzir ali entre eles, né, e acabaram que se encontraram, olha só, na internet, nas redes sociais, né? Eles têm um trabalho muito intenso, muito forte nas plataformas digitais, não é mesmo? É verdade, é muito interessante quando uma família produtiva de artesãos, ela começa a buscar essas informações técnicas, começa a aprimorar também e se modernizar com essas informações na hora de produzir o artesanato, em forma que ele realmente busca essas informações de forma mais rápida, sistêmica, né? Que a internet hoje ela traz essas informações muito rápido. Isso melhora muito a produção também. Alessandra, no caso da família Tucano, o diferencial é justamente ressaltar aí a importância, né, cultural e toda a conexão com o povo indígena. Como é que você enxerga essa estratégia? A importância no artesanato de ter essa conexão com o que é cultural, principalmente o indígena. O indígena ele tem um trabalho diferenciado porque o grafismo ele valoriza muito o artesanato, principalmente quando tem essa valorização cultural. Então é muito importante que a tradição ela não se perca, realmente se passe de geração para geração. Como é uma família indígena, melhor ainda, isso fortalece mais ainda as etnias. Isso é muito importante. Alessandra, quando a gente fala de artesanato, uma das maiores tendências entre os acessórios tem sido justamente essas peças feitas com miçangas, não é? Esses pequenos objetos decorativos feitos de materiais naturais têm conquistado, né, não só os artesãos, mas também o público em geral, né? A questão hoje do artesanato indígena, ele é muito importante porque esse apelo cultural que eles têm é muito forte quando eles trabalham o grafismo e principalmente a natureza. Eles têm esse olhar na natureza muito interessante porque eles trabalham as cores e a miçanga, ela fica muito bonita porque a arte indígena, ela é vista como artesanato, né? E essa valorização cultural, principalmente da natureza, ela chama muito atenção porque eles colocam animais, eles colocam as cores, eles conseguem traduzir a natureza e traduzir através do grafismo toda a cultura que eles têm. E é muito interessante a arte indígena, ela tem atraído muito o consumidor, o cliente gosta muito desse tipo de produto artesanal, porque realmente ele é bem diferenciado. Ou seja, Alessandra, uma tendência, um produto natural que cada vez é muito marcado, né, muito presente, na verdade, na região norte do país, mas que tem conquistado cada vez mais todas as regiões do país e, inclusive, cruzado as fronteiras, né? Sim, justamente devido a esse apelo mesmo que eles têm, essa valorização da natureza que é muito bonito. O material indígena, a arte indígena é muito bonita, muito bem feita, tem uma dedicação produtiva minuciosa mesmo. Eles têm uma técnica singular deles. Alessandra, no caso, voltando para o nosso case aqui, para o personagem, a família Tucano, eles são muito criativos pelo fato deles utilizarem ali, né, peças, produtos naturais, né, e acabam ali produzindo os brincos, os braceletes, os colares. E eu te pergunto, como eles podem
se tornar mais criativos, eles se tornarem mais criativos? O processo criativo, ele também requer que você tenha um olhar diferenciado no seu entorno, né? A internet, ela pode trazer algum diferencial quanto à contemporaneidade? Ela pode. Cores, saber como se embala, porque hoje o grande diferencial de um produto também não é só você fazer um produto, porque embalar também é envolver um produto. Então, você também vende através de uma embalagem, né? E essa questão da natureza, de você ter esse olhar, faz com que haja esse diferencial. Um outro ponto é que você não pode ficar só trabalhando o mesmo tipo de peça, o mesmo tipo de técnica. Você tem que também buscar fazer o diferencial desse produto com coleções. Você pode trabalhar de 3 em 3 meses o lançamento de uma coleção, ou 2 vezes no ano você fazer coleções diferentes. Porque o dia que aquele cliente for comprar um novo produto, ele vai ver coisas diferentes, porque ele já comprou da primeira vez. E em um segundo momento vai ser um novo produto, claro que sem perder aquela cor, a questão da própria natureza que envolve ali o momento que eles produzem. Então é muito importante que se foque nisso, embalagens, coleções, para que sejam produtos, peças diferentes, para que o cliente sempre seja surpreendido. Hoje o cliente, para ele poder adquirir um produto, ele tem que ser surpreendido. E o artesanato, ele não foge disso. Com certeza. E essa diversificação, né, Alessandra, para conquistar aí cada vez mais clientes, ela pode até ser encontrada, né, com os próprios recursos da natureza, né? Já que estamos falando aí de uma comunidade indígena, né, de um povo indígena, eles podem até se utilizar ali dos recursos que eles já estão familiarizados ali no dia a dia deles, para inovar, né? Com certeza. Até porque não tem a madeira, tem vários tipos de matéria-prima, né? Então, eles são cercados disso. E não só a miçanga, que a miçanga realmente ela é colorida, ela é bonita, ela tem um design diferente quando eles se inspiram nos pássaros, nos animais, mas também existem outros produtos com a madeira que eles trabalham, tem a questão da própria cerâmica, depende muito também da etnia, do que eles produzem. Tem a cestaria, que envolve com cores, com o tingimento natural, ou com as sementes também que existem nesse lugar. Então depende muito do tipo de matéria-prima que tem no entorno e o que essa etnia pode produzir, tanto homens quanto mulheres. Uma das dificuldades, digamos assim, Alessandra, quando a gente traz aqui para o nosso programa Ateliê de Negócios, quando a gente traz esses casos de sucesso de artesãos, de empreendedores Brasil afora, a gente percebe o quanto eles têm dificuldade, principalmente lá no início, eles têm dificuldades, principalmente quando estão começando ali o negócio, de como precificar, né? Precificar os produtos, os serviços, pôr ali, né? Dar um valor para aquele produto ou serviço que ele vem fazendo. De fato, essa precificação, ela no início, ela é um pouco difícil, né? Até de você determinar ali, estipular o valor do seu produto ou do seu serviço, né, Alessandra? No início, o empreendedor, ele coloca realmente o preço de forma aleatória. Quando ele busca orientação, que é um dos papéis que nós temos, de estar acompanhando e monitorando esse tipo de atividade, é muito importante que o empreendedor também busque esse tipo de informação. Hoje temos na internet, por exemplo, falando das pílulas que nós temos, falando sobre formação de preço, falando da importância que você tem de levantar esse custo. Apesar de ser um produto natural, que você vê na natureza, que o custo é mínimo, mas você requer toda aquela mão de obra que você utiliza para produzir aquela peça. Claro que a miçanga, por exemplo, falando da arte indígena, você vai ter que adquirir esse produto externo. Então, você vai ter que ter o fornecedor desse produto para chegar até a família, né, indígena para produzir. Então, é necessário que todo esse custo seja levantado e que ele seja muito bem analisado na hora de formar o preço. Então, é muito importante, sim, essa questão da organização para formar o preço da peça artesanal. E essas informações ele também pode buscar tanto na internet como no Sebrae. E o Sebrae está aí para isso, né? Para ajudar o empreendedor ou aquele futuro empreendedor que quer abrir o próprio negócio. Alessandra Martins, gestora do projeto de artesanato do Sebrae Amapá, eu quero aqui agradecer sua participação conosco nesta edição do programa Ateliê de Negócios aqui do canal Empreender.
Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia e até o próximo programa Ateliê de Negócios aqui no canal Empreender.